Essa palavra está em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 em diante. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Amém? Sabe que esse texto declara ali Deus falando, fazendo todas as coisas. Deus fabricando através da boca dele tudo que ele criou e que nós vemos hoje aqui. Desde os animais, das ervas, das plantas, toda a criação humana foi feita por Deus através da boca. E ele diz, e fez o homem, fez a mulher, e ele no final, ele diz assim: olhem, sejam férteis e multipliquem-se. Dominem sobre todas essas coisas. Dominem sobre os mares, sobre as plantações, sobre os animais. Não interessa. Ele nos deu essa governança. Ele nos deu para nós governarmos a terra. Amém. E sabe que muitas vezes nós queremos culpar Deus por algumas coisas, mas esse texto, ele claramente demonstra que o governo está em nós. Nós é que temos o governo de tudo. Ele só disse que ele nos faria a sua imagem e a sua semelhança. E que nós dominássemos sobre todas as coisas. Amém. E a gente vê essa natureza, tudo se terminando, as queimadas, sabe? A gente vê... Isso não tem nada a ver com Deus. Nós somos os responsáveis por isso. Porque Ele mandou nós dominarmos sobre isso. Mas é interessante também que quando nós vamos abrir os evangelhos, Jesus, Ele também diz que Ele nos deu autoridade. Ele diz: olha, eu vou dar autoridade para vocês. Ele está dizendo para os discípulos: eu vou dar autoridade para vocês sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre toda a potestade, sobre todo o principado. Nada vai fazer mal para vocês. Eu estou dando autoridade para vocês. Então é incrível que Deus nos deu o governo, nos deu para nós dominarmos. Jesus veio e nos dá autoridade também. Autoridade e governo. É isso que nós temos hoje. Para viver o teu dia a dia. Para viver o que tu está vivendo, o negócio que tu tem, o teu trabalho, a tua família. Nós temos esse governo. E sabe quando, lá em Lucas 10, 19, Jesus ele está no barco dormindo e há uma forte tempestade. É isso que eu quero traduzir nessa noite. E a tempestade estava levando o barco a pique. E notem que Jesus dormia e os discípulos ficaram apavorados ali. E eram os caras que eles dominavam os mares. Eles eram os caras que conheciam, estavam acostumados, eram pescadores. E ele chegou uma hora que eles viram tão feia coisa que eles acordaram Jesus. E diz: mestre, tu não te importa que morramos?
E aí Jesus se acorda e ele diz: acalma-te, aquieta-te. Ele disse isso para o mar e para os ventos. E automaticamente aquilo parou. E os discípulos comentaram entre si: mas quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? E Jesus diz assim para eles: vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Sabe, Jesus queria que eles fizessem exatamente o que Jesus fez. Por quê? Porque a autoridade estava com eles, Jesus estava com eles ali. Era exatamente isso que ele queria que os discípulos fizessem, porque a autoridade, o governo já estava nele. Esse é o sobrenatural que o pastor Jacó começou a falar no início. Esse sobrenatural que está para nós, ao nosso dispor. Porque o governo e a autoridade é nossa. Amém. Amém. E aí a minha pergunta é, mas como o título dessa palavra que eu trago hoje, essa mensagem, tu governas ou tu és governado? Porque na vida ou a gente governa ou a gente é governado, não tem outra. E eu quis trazer, talvez, a maior referência do Antigo Testamento em matéria de governo, que foi José. José, ele era filho de Jacó, e ele foi vendido como escravo, não sei se todos conhecem, mas fica difícil eu contar toda a história aqui, porque senão nós vamos passar muito tempo. Mas ele é vendido como escravo para o Egito, pelos irmãos. E ele acaba caindo na casa de Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. E lá, por que eu trago José também? Porque a nossa vida tem muito paralelo com José. E vocês vão se dar conta disso. Porque José, ele chega como escravo. Mas ele nunca deixou de governar. Se notarem bem, vocês vão ver que José, ele nunca deixou de governar, independente da situação que ele estava vivendo. Ele chega como escravo, ele começa a trabalhar e ele começa a função que é dada para ele, ele começa a fazer com maestria, com esmero, ao ponto de em seguida ele já ser o chefe da casa. Ele governava toda aquela casa de Potifar. Ao ponto de Potifar se encantar com ele. Ele largou totalmente. E a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, queria ter relação sexual com ele. E ele, da mesma forma, ele governa os desejos dele. Ele não admitiu aquilo e seguiu governando. E talvez vocês entendam um pouquinho disso mais lá para frente, sobre o governar as nossas vontades e os nossos desejos. E ali ela mente, ele vai para a prisão injustamente, ele entra na prisão e ele segue governando, ao ponto dos carcereiros darem a administração. Ele era um presidiário e os carcereiros dão a administração da penitenciária para ele administrar. Ele começou a organizar tudo. Sabe? E aí Deus começa a honrar ele. Por quê? Porque ele nunca deixou de governar. Nunca. E aí ele tem um sonho, não sei se todos sabem a história, o faraó tem um sonho e ele quer descobrir que sonho é esse, que ele ficou querendo saber de qualquer maneira e ninguém conseguia descobrir o sonho. E um cara lá que estava preso com José disse: não, mas tem um cara lá, um judeu, um hebreu, que ele revela sonhos. Chamaram José, e José revela o sonho de faraó. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E José governa muito bem o Egito. José governa, quando ele reencontra os irmãos que venderam ele como escravo, ele também governa. Por quê? Porque ele perdoou. O desgoverno aqui seria ele
não perdoar, seria ele ir para uma revanche, era ele se vingar, mas não. O que ele fez? Ele perdoou, ele governou. E aqui que eu queria que nós entendêssemos um pouquinho, sabe, porque a palavra, ela serve para entrar para a nossa vida e nós podermos fazer, através da palavra que eu estou trazendo, vida para a nossa vida. Amém. E aqui é interessante porque José, ele administra 7 anos, o sonho era o seguinte: 7 anos vocês vão ter de fartura. O Egito ia ter, e 7 anos ia ser escassez. Então ele começou a administrar nos 7 anos de fartura. Por quê? Porque ele chegou, ele revelou o sonho, e o faraó, e já deu a estratégia para o faraó, e o faraó se encantou com a estratégia dele, já botou, um dia ele estava preso, no outro dia ele era chefe, governador do Egito. Por quê? Porque governou aquilo que Deus colocou na mão dele, e não foi situações boas, foi escravidão, foi injustiça, foi prisão. E ele administra os 7 anos de fartura para que nos 7 anos de escassez a fome não pegasse. Ia ter 7 anos de seca. 7 anos favoráveis e 7 anos de escassez. E se nós analisarmos, a nossa vida também é parecida. Nós temos momentos bons de fartura, mas temos momentos de escassez também. E eu não falo só sobre o lado financeiro, eu falo em todos os aspectos. Há momentos favoráveis, ventos a favor, mas também tem contra. A vida, amados, é cíclica. Há momentos bons e há momentos ruins. Todo mundo vive isso. Ninguém pode dizer que só viveu maravilhas, porque não, tem céu de brigadeiro, mas também tem céu de bronze. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos saber governar os dois, na boa e na ruim, momentos bons e momentos ruins. E a minha pergunta é: como tem sido a tua vida? Tem governado? Ou tu tem sido deixado de governar? E essa é uma análise que talvez, nesse momento, talvez tu não possa responder bem, porque eu não passei tudo que eu queria passar aqui. Sabe que muitas vezes nós não nos apercebemos, mas Deus está nos direcionando para coisas. E Ele quer que no fundo, nós governemos segundo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Se tu pegar, por exemplo, eu fico a noite inteira aqui passando exemplos de gente que não soube governar nos anos favoráveis, nos tempos favoráveis. Se nós pegarmos gente pega esse pessoal que começou a ganhar muita grana agora com o digital, esses caras em seguida tem Porsche, em seguida tem muita grana, começam a pegar o carro e andar a 100 e pico, 200 por hora dentro da cidade, matam gente, se matam a si próprio, bem dizer, porque liquidam com a sua casa, com a sua família, com eles mesmos, e liquidam a família dos outros. Por quê? Porque não tem governo, não souberam ter estrutura. Assim como jogador de futebol, que acham porque ganham muita grana, têm fama, podem sair estuprando mulheres, como nós temos casos aí que a gente vê. Gente que nos anos favoráveis não souberam governar suas vidas.
Gente que pega dinheiro, grana, começa a ganhar, já fica soberbo, já fica arrogante, já quer trocar de mulher, já quer pegar uma mulher mais nova. Essa é que é a realidade. Por quê? Porque falta governo. E é isso que eu queria que nós começássemos a entender, porque na realidade nós precisamos atentar para aquilo que o Espírito Santo, que é o que nos governa mesmo, mas que nos dá o livre-arbítrio de eu decidir o que eu quero para a minha vida. Agora, se eu quiser governar, eu não posso fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que preciso. Eu não posso, eu não posso fazer o que eu desejo, e sim o que tem que ser feito. Eu não posso deixar eu me levar pelo meu prazer, pela minha vontade, não, eu preciso fazer o melhor. Porque isso é a lei da semeadura, o que eu estou semeando eu vou colher. Nós temos vontade, todos nós temos vontades, mas nós precisamos ter governo. E se vocês começarem a analisar, nós temos muitas áreas nisso. Por exemplo, a comida te governa ou tu governa a comida? Caso muito simples. Tem uma tia da Ivone que ela há muitos anos atrás, ela comia, ela adorava comer, dizia, o meu prazer é comer, eu comia pão com maionese, com linguiça, ela fazia misérias ali, e dizia, esse é o prazer, esse é o lado bom da vida, tal, blá, blá, blá. Hoje, qualquer coisinha, ela tem que ir para o hospital. Arrebentou com a sua vida, Por quê? Porque ela não soube governar uma área. O dinheiro, ele te governa ou tu governa o dinheiro? A Bíblia diz que muitas pessoas confundem o dinheiro. A Bíblia não fala do dinheiro, ele fala, o problema é o amor ao dinheiro. Mas muitos de nós somos governados pelo dinheiro. E ao contrário, eu preciso governar o dinheiro. E se nós formos ver, nós temos muitas áreas. A língua, tu governa as fofocas, a tua língua, porque muita gente não. Tu governa os teus desejos sexuais, a pornografia. Nós podemos governar isso ou deixar nos governar. Mas só que isso tudo tem consequências. As emoções, os desejos sexuais, tudo, o governo e o desgoverno tem consequências. Uma prova disso é Davi. Davi foi o grande rei de Israel, o maior de todos. Baita de um governador, governava bem Israel, mas não governou a sua vida sexual, seus desejos sexuais. E por causa de um deslize, ele arrebenta uma família, mata um cara e arrebenta a própria família dele. Por quê? Porque não se conteve por um detalhe. Nós muitas vezes deixamos pequenas brechas de desgoverno e as consequências são maiores. Deus perdoa? Claro que sim. Deus perdoa Davi, Deus nos perdoa, com certeza. Mas as consequências ficam. Deus não tira as consequências. Nós plantamos, nós vamos colher. Essa é a lei. Então, amados, o perdão tem. Mas tu vai ter que colher as consequências. E sabe que tem um papo muito legal de Deus com Caim? Lá em Gênesis capítulo 4, no verso 7, Caim está bravo com Deus porque Deus não aceitou a oferta dele.
Abel foi, deu oferta, mas Abel deu da primícia. E Caim, depois que ele colheu o que ele plantava lá, ele foi lá e pegou e deu para Deus. A primícia é para Deus. Então, ali está um papo deles e Deus diz assim, Caim, não adianta tu ficar bravo. Se tu fizer o certo, tu vai ser aceito. Se tu fizer o bem, tu vai ser aceito. E ele diz, porque tem uma coisa, o pecado está à tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti governá-lo. E se tu analisar, a nossa vida é igual. O pecado está à nossa porta. Constantemente. Cabe a nós governar sobre ele. Sobre situações da nossa vida que nós deixamos a nossa carne falar mais alto. E tantas outras coisas como o nosso tempo, o nosso temperamento. Sabe, tem gente que não governa o seu tempo. O tempo que governa ela. Pessoas que chegam sempre atrasadas. Pessoas que tu não pode contar. Eu estou falando pequenos detalhes, mas que esses detalhes têm consequências no mundo. E tem também no mundo espiritual. Temperamento. Tem gente que não governa o seu temperamento. Eu nasci assim, eu sou assim, meu pai era assim, minha família é assim. Não. Quer seguir assim? Segue. Mas a tua vida não vai refletir aquilo que Deus quer para ti. Não vai refletir o amor de Jesus. Não vai refletir tudo aquilo que Jesus quer fazer através de ti. Sabe, agora está muito, nas redes sociais, muito os tipos de temperamento. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Isso é algo de antes de Cristo. Dos 4 tipos de temperamento. E um filósofo que inventou isso e as pessoas se focam muito nisso. E isso é a realidade, mas se tu analisar as características de uma pessoa, ela tem boas e tem ruins. Então, se tu pegar um sanguíneo, é um cara que não é um cara. O sanguíneo não é um cara constante. É um cara meio que inconstante. Agora, quando ele tem governo na sua vida, os sintomas ruins começam a desaparecer. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar e o governo da tua vida começa a ser administrado. Eu, por exemplo, eu sou colérico. E quando eu começo a falar com as pessoas, muitas vezes, as pessoas acham que eu estou brabo. O Ivone passa me reclamando, parece que eu estou brabo, mas eu não estou brabo. É a minha maneira de argumentar e parece que eu estou brabo. E aí eu me dei conta que eu tenho que governar isso na minha vida. Porque na realidade, se eu estou fazendo mal para alguém, eu tenho que parar, eu tenho que diminuir, tenho que me dar conta. Mesmo que não seja a minha intenção. Mas eu preciso governar essa área da minha vida. Amém. Por quê? Porque eu preciso dar um bom testemunho. Eu sou o representante de Cristo aqui. Eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. Eu tenho que dar um bom testemunho. Como é que as vidas vão vir através de mim se eu não der um bom testemunho? Então, assim como eu e assim nessas situações, nós em todo o tempo, nós precisamos administrar coisas na nossa vida para que a gente possa governar bem. Há um detalhe que nos passa muitas vezes. Tem pessoas, famílias abençoadas, boas, que se dão bem. Marido, mulher, família. Mas entrou a bebida no meio, já terminou o problema, já começou o problema. O cara já fica revoltado, o cara já fica bravo, já dá na esposa. Por quê? Porque ele não governa a bebida. E assim nós vamos ver casos, situações
da vida muito boa, mas que nós deixamos entrar alguma coisa e isso desgoverna algo, ou família, ou negócio, ou empresa, ou finanças, ou relacionamentos. Herodes era governador. E Herodes um dia faz uma festa. E muito vinho, muito vinho, muito vinho. E ele se embebedou. E aí a sobrinha dele, Salomé, começa a dançar para ele. E ele, cheio de trago, né? Começou a se encantar com ela e diz assim: me pede o que tu quiser. De tão faceiro que ele estava, alcoolizadíssimo. E ela sabia que a mãe dele, ela sabia que a mãe dela queria matar João Batista. João Batista era o profeta da época. Ela queria literalmente a cabeça de João Batista. E aí ela diz assim: posso pedir? Eu quero a cabeça de João Batista. E ele não queria isso. Ele até respeitava João Batista. E onde é que estava o governador nessa hora? Não governava mais, ele não podia voltar atrás. Por quê? Porque por mais governo e autoridade que tu tenha, se tu não andar de acordo com a vontade, com o propósito de Deus, começa desgovernos, começa brechas a entrar na tua vida e tu começa a parar de governar. Amém. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo 3,5, ele diz assim: Timóteo, quem não consegue governar sua família, como é que vai fazer as coisas de Deus? Como é que vai fazer as coisas da igreja, as coisas da obra? Como é que vai governar e cuidar da igreja? Porque de tão importante que é nós sabermos lidar e governar com as coisas que vêm, que Deus coloca diante de nós. Deus colocou negócio na tua mão, Deus colocou a esposa, a família, Deus coloca tantas coisas, bênçãos. O que nos toca fazer? Saber governar. Para quê? E é isso que eu quero entrar. Porque o governo, ele tem consequências boas para nós. Coisas que Deus está querendo e que quer que a gente faça e quer que a gente receba. Bênçãos que vêm dele. Porque no momento que eu não governo nem casa, nem finanças, como é que eu vou tratar outras coisas? As finanças, é claro, se eu não administro bem, se eu não governo bem as minhas finanças, eu vou me dar mal, vou começar a pegar juro alto, vou começar a pegar agiota, por quê? Porque eu não sei governar minhas finanças. Eu preciso. Tudo tem consequências. Quem governa? Gente disciplinada. Olha José. E aí eu trago um paralelo para nós. José estava na ruim, mas ele seguiu firme, fazendo o correto, fazendo o certo. Ele podia muito bem pegar a mulher do Potifar, ele não tinha. Amados, na época não existia lei ainda. A lei só veio com Moisés. Mas ele sabia que era errado. E se manteve firme. Porque a maior discussão, muitas vezes, é conosco mesmo. Eu sei que eu preciso governar coisas, mas o meu desejo não é esse. E o desejo, muitas vezes, fala mais alto. Em coisas, muitas vezes, pequenas para uns. Por exemplo, academia. Tu sabe que tu precisa de uma academia. Tu sabe que tu precisa comer menos. Tu sabe que tu precisa ter uma saúde melhor. Amém. É governo. Ou tu vai deixar que o prazer, que a vontade, o teu eu, supere isso.
ou tu governa, ou tu é governado por isso. E essas coisas que eu gostaria que nós entendêssemos, porque as emoções, muitas vezes elas falam mais alto que a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. E nós precisamos governar também os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando Jesus vai ser preso, foram os guardas com os sacerdotes lá prender Jesus. E naquele momento de emoção ali, de raiva, de briga, Pedro estava indignado e Pedro pega uma espada e corta a orelha de um dos assessores ali do sacerdote, Michael, acho que era o nome dele. Ele corta a orelha dele com uma espada, porque não queria que levassem Jesus. E Jesus, com toda a calma, pega a orelha, coloca no lugar e diz: calma, Pedro, não precisa disso. Quem está no governo sou eu que estou indo porque eu quero, eu preciso ir. E muitas vezes essa é a realidade da nossa vida. Nós ficamos com as nossas emoções e não nos damos conta da vontade de Deus para nós. E a vontade está aqui na Bíblia, não é a Bíblia aqui, mas ela está aqui. Ou seja, nós temos as instruções, nós temos o manual, e a vontade de Deus tem que prevalecer diante do meu desejo, da minha vontade, do meu eu. Por quê? Porque é o melhor para mim. Eu na hora posso não me dar conta, até não achar, mas eu tenho que crer que a palavra de Deus quer o melhor para nós. A mesma coisa acontece ali quando Jesus demonstra o governo, quando ele está com Pilatos. E Pilatos fala e diz assim: te defende, cara, te defende. Eu tenho o poder, eu tenho a autoridade, eu tenho o governo de te mandar, de te soltar ou de te matar. E Jesus diz para ele: tá louco, a autoridade está acima de ti. A autoridade está comigo, com meu Pai. Ignorância, muitas vezes nós também ignoramos. Muitas vezes nós não nos apercebemos, mas Deus está por nós ali, querendo nos ajudar. Nós não nos apercebemos, ficamos ignorantes. Por isso a palavra de Deus é fundamental, para que a gente viva aquilo que Ele tem de melhor para nós. Amém. Governo é isso. Sabe? Jesus, isso aqui é chave, amados. Jesus, Ele morreu para nos salvar. Jesus morreu para nos salvar, para que nós tivéssemos uma vida eterna, para nós vivermos a eternidade com Ele. Amém? Amém. Mas também Ele veio para que eu tivesse aqui uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida bem-sucedida, uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de alegria. Amém. E se eu não estou vivendo isso, é porque eu não estou sabendo governar a minha vida. Por quê? Porque desgoverno é eu desperdiçar tudo aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Se eu estou desperdiçando, eu estou dando desgoverno. Governo é eu decidir aproveitar a vida. Independente do momento que eu estou vivendo, eu aproveitar a vida. Sabe por quê? Porque o governo que vem de Deus, não é andar pelo que eu vejo, mas é andar pelo que eu creio. Eu tenho que andar pelo que eu creio. Muitas vezes a situação minha está difícil. Eu olho e vejo que não vai dar. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus é fiel. Eu quero crer nele e vou crer nele.
Governo é eu viver pelas promessas. É eu viver crendo que essas promessas vão se cumprir, que Deus vai cumprir todas elas. E Ele é poderoso para cumprir todas elas. Amém. E sabe que Deus vai fazer até o limite que esteja ao meu alcance. Agora, o que eu não puder fazer, eu tenho a certeza, a convicção que Ele faz por mim. Creia nisso. Tem coisas, nós somos limitados. Mas o meu Deus, o meu Pai, Ele não é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu posso pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. E Deus quer fazer nessa noite aqui muito mais. Amém. Deus quer ministrar os nossos corações. Quer que nós tenhamos governo sobre todas as coisas, autoridade para curarmos, autoridade para libertação, autoridade para comandar as potestades, as coisas do mal, tudo nós. Ele nos deu autoridade, poder e governança sobre isso. E uma coisa interessante é que ele sabe até um limite que nós podemos ir. E depois é com Ele. Eu não preciso me preocupar. Sabe, Noé, ele demorou 100 anos para construir uma arca. É um naviozão imenso. E ele ficou 100 anos governando aquilo. Literalmente ele construiu aquilo, ele governava aquela obra que Deus mandou ele fazer. Agora, Noé nunca se preocupou em buscar os animais para entrar na arca. Aquilo era com Deus. Ele nunca se preocupou, vou ter que começar a sair campo afora aí para trazer os casais de animais para entrar na arca. Não. Aquilo competia a Deus. Tu tem uma arca para construir? Constrói. E tenha certeza que os animais Deus vai colocar para dentro. Amém. Aleluia. Tu tem lutas? Deus sabe que tu tem lutas. Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. É verdade. E Ele sabe até o ponto que tu pode batalha até tu poder ir. E deixa o resto com Ele. Te entrega a Ele. Te deleita nele. Governa. Governa. Ele que mandou. O governo está em nós. A autoridade está em nós. E como consequência disso, a bênção de Deus está em nós. A bênção não está nos lugares. Muitas vezes, eu vou para lá porque lá eu vou... A bênção está em ti. Isaac foi para o deserto. Sabe o que é ser próspero no deserto? O deserto teve que prosperar Isaac. Fazia poços ali e dava água. Daniel foi para a Babilônia e a Babilônia teve que prosperar ele. José foi para o Egito, que foi o nosso exemplo inicial, e o Egito teve que prosperar ele. Não está nos lugares, está em nós. A tua casa, ela pode ser abençoada, mas é por tua causa. Tu sai da tua casa, tu vai para outra casa, a bênção vai te seguir. Amém. E é isso que nós precisamos entender. Amém. Muitas vezes talvez nós tenhamos que nos posicionar, porque há muita oposição para nós conquistarmos as coisas muitas vezes. Muita oposição.
E sabe que a maior oposição está onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Moisés, ele não se achava em condições de tirar o povo do Egito, de ir lá falar com o faraó. Ele disse, não, Senhor, não me manda, eu não tenho condições nenhuma de fazer isso. Essa oposição era dele. Gideão, a mesma coisa, escondido no lagar, escondido por causa dos midianitas, escondido porque os caras roubavam tudo e levavam tudo. E Deus diz para ele, tu é forte, valente, valoroso. E ele diz, mas quem sou eu, Senhor? A minha tribo é menor, eu sou o menor da minha família. Quem sou eu? Oposições que nós mesmos nos colocamos. Oposição dentro de nós. Nós também muitas vezes nós achamos que nós não temos condições, que nós somos incompetentes, que nós não temos força, que nós não temos coragem. Mas a minha pergunta é, como é que terminou a história deles? Com vitória, com sucesso. Tanto Moisés cumpriu a parte dele, Gideão cumpriu a parte dele e tantos outros. Mas sabe por quê? Porque não se trata de nós, se trata dele, se trata de Deus. Deus em nós faz a obra. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós e ele nos conduz, ele nos dá aquilo que nós não podemos fazer. Moisés, por condições, ele não tinha também, Gideão também não, mas Deus estava com eles, assim como está comigo e contigo. Não se trata de nós, se trata do Deus que está em nós. Amém. Amém. E eu acho que eu já falei demais, né? Eu creio que dentro desse contexto, eu creio que nós podemos analisar. Eu governo ou estou sendo governado? E aí tem muitas situações e áreas da nossa vida, né? Nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos relacionamentos, a nossa família. Mas eu creio que em todas as coisas tem áreas que eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Tem áreas que talvez eu já esteja melhor. Mas o porquê disso? Porque, como eu disse, a bênção vai seguir a quem governa. Porque essa governança vem de Deus, vem do Pai para mim e para ti. Ele quer que nós tenhamos governo e autoridade sobre todas as coisas.